Amém, gente? Glória a Deus. Quero já cumprimentar os irmãos que talvez não pude cumprimentar ainda, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero também cumprimentar os nossos irmãos que estão agora conosco pelo Facebook. Deus os abençoe. Queridos, nós muitas vezes temos uma consciência da presença de Deus, sim ou não? Sim. Não é? Sim. Mas e nós? Nós temos uma garantia da presença de Deus, sim ou não? Sim. Mas e nós? Estamos presentes quando Deus está presente? Ou estamos ausentes quando Deus está presente? Esta foi uma pergunta que Deus colocou no meu coração de uma maneira muito forte nessa madrugada. Onde eu estou quando Deus está presente? Onde cada um de nós está quando Deus está presente? E para começarmos a considerar sobre esse texto, eu gostaria de convidar os irmãos à leitura que está registrada em Êxodo. Bem, livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo capítulo 33, versículo 12. A partir do versículo 12, vamos ler aqui alguns versículos. Amém? Você que está aí acompanhando pela internet, nós vamos fazer a leitura aqui na tradução NVT, mas você pode ficar à vontade aí para ler na tradução da sua preferência. Amém? Êxodo capítulo 33. Amém? Êxodo capítulo 33, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 12. Amém? Podemos ler? Amém? Achou aí também, Dini? Achou? Acha aí então também, para a gente ler. Êxodo, capítulo 33, segundo livro da Bíblia. Tá? Lá no comecinho, segundo livro da Bíblia. Tá? Êxodo, capítulo 33. Isso, a partir do versículo 12, a palavra de Deus vai nos dizer assim: Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leva esse povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste: Eu conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembre-te de que essa nação é teu povo. O Senhor respondeu: Eu acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como? Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. E o Senhor respondeu a Moisés: Certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, essa é a tua santa e poderosa palavra. Deus, o Senhor sabe, Deus, que o mensageiro não tem poder nenhum em si. Eu sequer, ó Deus, tenho capacidade, Senhor, para transmitir o que o Senhor tem colocado no nosso coração, no meu coração. Por isso, Senhor, nessa hora, todos nós nos rendemos à orientação do Teu Espírito. E que sejamos ministrados, ó Deus, não por mim, mas pelo poder do Teu Espírito, nos revelando, Senhor, a Tua mensagem, Senhor, contida na Tua palavra. E que essa palavra poderosa nos transforme a nossa consciência para a glória do Teu nome. Nós te pedimos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Há uma verdade muito profunda nesse texto.
Amém? Há uma verdade extremamente profunda nesse texto. E eu quero te convidar nessa tarde a se esforçar juntamente comigo para entendermos isso. Esse é aquele tipo de mensagem que, se a gente vacila um minuto, a gente perde, né? Então, se em nome de Jesus você quiser receber algo do Senhor que pode verdadeiramente transformar o teu coração nessa tarde, eu quero te convidar a concentrar com todos os seus esforços na mensagem que o Senhor tem para mim e para você nessa tarde, amém? Em nome de Jesus, nós podemos sair daqui com uma vida nova hoje. Amém. Oh, Senhor, Deus quer nessa tarde transformar o nosso coração. Se eu e você entendermos o que o Senhor tem para falar, nós não sairemos daqui da mesma forma. Nós não sairemos daqui da mesma forma. Não vamos atravessar aquela porta ali da mesma forma. A mudança não vai começar amanhã, depois de amanhã. A mudança vai começar agora, é hoje. Se nós entendermos isso, a mudança vai começar já na nossa vida, amém? Queridos, no texto que nós vemos Moisés argumentando com Deus. Moisés falando: Senhor, eu não quero viver só eu não quero simplesmente sair daqui sem que a tua presença esteja comigo. E por que Moisés clama dessa forma? Por que Moisés, será que Moisés já não tinha provas de que Deus era com ele? Será que as pragas do Egito não foram suficientes para a fé de Moisés? Será que a abertura do Mar Vermelho não fosse suficiente para que Moisés cresce no poder de Deus, visse quem é o Senhor? Será que tudo aquilo que Deus já havia feito, e Moisés tinha com seus próprios olhos testemunhado, aquilo não era suficiente para que ele visse o poder de Deus, para que ele cresce no poder de Deus? Será que tudo aquilo já não tinha sido suficiente? Certamente sim. Mas a questão aqui é que Deus, nesse instante, está decepcionado com o seu povo. Quando nós lemos o capítulo 33, não podemos esquecer do capítulo 32. E o que acontece no capítulo 32? Deus convoca Moisés para o monte. E Deus não convoca o povo para o monte, Deus convoca Moisés. E por que Deus convoca Moisés e não o povo? Que Moisés, talvez dentre todo o povo, tinha intimidade com Deus. Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus. Por isso Deus o convoca para o monte. Moisés sobe o Monte Horebe, se encontra com Deus, e Deus ali começa a revelar para Moisés o que são os seus 10 mandamentos, a lei do Senhor. E para que a lei? Para que Deus tinha que dar ao povo uma lei? Não podemos esquecer, queridos, que esse povo era escravo no Egito, e quando vem para essa jornada até a terra prometida, eles não sabiam de nada, eles não tinham um código próprio, tudo que eles conheciam era o chicote dos egípcios. Deus dá a sua lei para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Deus não queria apenas estabelecer umas regras fechadas para sufocar o povo, mas o desejo de Deus em habitar no meio do seu povo era tão grande que ele estabelece leis para que o povo não trouxesse a ira de Deus contra eles mesmos, para que Deus pudesse habitar no meio deles sem que a santidade de Deus consumisse o povo. Por isso Deus começa a dar a Moisés ali a lei, os 10 mandamentos. Isso leva alguns dias. Moisés estava na presença de Deus alguns dias, e o povo que ficou começava a arguir entre si. E chegaram a Arão e falavam: olha, Arão, Moisés já subiu, já tem uns dias,
Moisés já está velho. Quem sabe se lá ele não tropeçou numa pedra lá, caiu, morreu. E Deus abandonou a gente aqui. Vamos fazer o seguinte: se Moisés era o único vínculo que nós tínhamos com Deus, vamos fazer um novo vínculo com Deus. Vamos construir aqui um bezerro de ouro e vamos adorá-lo, e assim trazer mais uma vez o favor de Deus sobre nós. E é isso que eles fazem. Pegam ali, derretem o ouro que tinham, constroem um bezerro de ouro e começam a adorar aquele bezerro de ouro, dizendo: olha aí, Israel, tá vendo? Esse aí é quem te tirou do Egito. Deus, na mesma hora que vê isso, Moisés não sabia o que estava acontecendo, mas Deus, na mesma hora que vê, no instante que vê, ele fala: Moisés, fica aqui para trás de mim, eu vou resolver um negócio ali, rapidinho. Mas Moisés já via fogo surgindo em algum lugar ali perto dele. Moisés viu que a intenção de Deus era consumir aquele povo rebelde. E talvez uma das grandes valências de Moisés não fosse a sua paciência, a sua mansidão, mas a sua intercessão. Moisés, vendo que Deus ia para consumir o povo, ele mesmo estando diante do Deus poderoso, se coloca entre Deus e o povo e diz: olha, Senhor, espera aí, é o teu povo, foi o Senhor que tirou eles do Egito, espera aí, Senhor, não destrói eles não. E Deus falou: não, Moisés, eu vou destruir, você fica aqui e de ti eu vou fazer uma nova nação. Ele falou: não, Senhor, são o teu povo, o Senhor tirou eles de lá. Moisés se interpõe entre Deus e o povo. E isso, querido, nos mostra uma grande qualidade de Moisés, mesmo estando na presença de Deus. Os seus próprios interesses não são mais importantes. O propósito era mais importante. Qual seria o propósito? E o Moisés até diz: Senhor, o que eles vão dizer? O que vai dizer esse povo? O que vão dizer os egípcios? O que vão dizer os cananeus? O Deus que tirou seu povo com mão forte do Egito para matá-los no deserto. O que eles vão dizer, Senhor? Não é de mim não, que vão dizer do Senhor. Por causa de Moisés, Deus tem misericórdia do povo. Mas Deus agora fala: olha só, Moisés, chegamos no capítulo 33, estou pulando aqui algumas coisas para a gente ganhar tempo. Chega no capítulo 33 e Deus diz para Moisés: olha, Moisés, a minha promessa é te levar à terra prometida, certo? Certo. Então, eu vou enviar um anjo que vai à frente de vocês e vocês vão conquistar a terra, tá? Mas eu não vou mais com vocês. Eu não vou mais com vocês, porque se eu for, a minha santidade vai acabar destruindo esse povo. Esse povo é rebelde, é obstinado. Esse povo tem um coração duro. Esse povo não está nem aí para a minha presença. E de fato, queridos, Deus estava presente no meio do povo. Quando ainda não temos o tabernáculo, mas Deus estava presente no meio do povo. Como Deus estava presente? Ora, durante o dia havia uma nuvem que protegia o acampamento para que eles não queimassem no sol. Durante a noite era uma coluna de fogo que os aquecia do frio do deserto e os protegia dos animais. Todas as manhãs eles saíam e havia um maná. Eles não precisavam procurar comida. Deus levava comida até a porta da casa deles. Eles tinham água potável no deserto. Quem é que tem água potável no deserto, gente? Esse povo tinha. Esse povo andava no deserto e suas roupas não se consumiam, seu calçado não se estragava. Esse povo tinha a presença de Deus o tempo todo, mas não estavam alheios, não percebiam. Deus estava presente, mas eles estavam ausentes. Queridos, não posso deixar de falar. Essa semana o que tomou-nos no noticiário foi a abertura das Olimpíadas em Paris. E todos sabemos o que foi feito ali.
A abertura das Olimpíadas não foi uma abertura convencional, normal. Ali foi feito um verdadeiro ritual a Satanás, afrontando o próprio Deus. Nada é mais didático sobre o que é a atuação de Satanás na humanidade do que foi essa abertura das Olimpíadas. Satanás não pode contra Deus. Satanás não pode contra Deus. Ele já é derrotado. E mesmo antes de Jesus ele já estava derrotado, porque ele não tem força suficiente para encarar a Deus. Como então Satanás atua? Afastando aquilo que é a criação mais excelente de Deus do seu Criador. Aquela representação maldita da mesa da ceia é o que representa o que é a obra de Satanás na vida de alguém. Pessoas que estavam ali desfrutando da presença de Deus, afinal, não têm vida, não estão respirando todos os dias, não estão ali com saúde, mas ainda assim zombando de Deus. Quando eu estava fazendo aquele ato ali, eu gosto de pensar na minha mente, sabe o quê? Deus se levantando do trono, olhando para aquele ato, vindo com sua fúria, mas aí aparece alguém na frente do Pai. Pai, nós precisamos ter essa consciência também, porque o nosso pecado não fede menos do que foi feito ali. Quando nós desonramos e desobedecemos ao Senhor, nós estamos fazendo algo menor do que foi feito ali. É a mesma ofensa contra Deus. Como pode a criatura, o pó da terra, se revoltar contra o Todo-Poderoso? Aquilo foi ofensivo, nojento, asqueroso, assim como também é o nosso pecado. Assim também é quando nós negligenciamos a presença de Deus na nossa vida. Como o povo do Egito, que também ignorava a presença de Deus ali no meio deles. O povo ali do deserto ignorava a presença de Deus, se rebelando contra o Senhor, adorando um bezerro de ouro. E muitas vezes eu e você também elevamos no nosso coração bezerros de ouro. Nós mesmos, nosso tempo, nossos interesses. Mas devemos ter em consideração que quando o pai se levanta em fúria a alguém e fala: Pai, eu derramei meu sangue por eles. Eu derramei o meu sangue por eles. E isso, queridos, pode tanto nos consolar, como também nos apavorar. Porque o pai olha para aqueles que fizeram aquele ato nojento e fala: realmente, o meu filho derramou o sangue dele por essa gente. O juízo multiplica muito mais. Deus poderia simplesmente ali destruir, matar todo mundo. Mas essa é a diferença entre o tempo da lei e o tempo da graça. No tempo da lei, Deus Pai levanta, e aqueles que realmente adoraram o bezerro de ouro morreram ali, morreram à espada. A palavra de Deus vai nos mostrar isso. A tribo dos levitas, que não havia se contaminado com aquela balbúrdia, todos se levantaram, pegaram as suas espadas e mataram. 3.000 homens morreram naquele dia. Mas no tempo da graça as coisas são diferentes. No tempo da graça a punição não é imediata. No tempo da graça Deus permite que as coisas se acumulem, para que quando o juízo for derramado, não há quem os possa defender. E é importante a gente saber disso, queridos. Sabe por quê? Está escrito no Salmo 2, que é exatamente isso.
Não está aqui no escopo da mensagem, mas se você puder aí rapidamente abrir comigo no Salmo 2, você vai ver o que a palavra de Deus nos diz. Por que as nações se enfurecem tanto? Porque perdem seu tempo com planos inúteis. Os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram juntos contra o Senhor, dizendo: vamos quebrar essas correntes, eles dizem, vamos nos libertar da escravidão. Eles não entendem que a lei de Deus não é uma escravidão, não são correntes que os prendem, mas sim são leis que os libertam. Nós somos libertos pela lei de Deus. A lei de Deus nos possibilita viver e desfrutar da sua presença. Todos aqueles que estavam naquela abertura, queridos, estavam gritando em suas almas. Não se enganem. Todos que estavam ali estavam gritando em suas almas. Porque os governantes dessa terra, eles conspiram para apagar a imagem de Deus. Sabe por quê? Porque querem pecar em paz. Querem fazer as suas coisas em paz, querem satisfazer a sua carne em paz. Mas não existe paz onde não existe Deus. Entendemos isso? Então, como Deus vê isso? Como Deus vê aquele movimento? Sabe como Deus vê aquele movimento? Versículo 4: aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. Então em sua ira os repreende, e com sua fúria os aterroriza. Ele diz: estabeleci meu rei no trono em Sião, meu santo nome. E aqui o salmista começa a falar sobre quem é Jesus, o rei que proclama o decreto de Deus. E o versículo 9 nos diz: ele as quebrará com cetro de ferro, as despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra, sirvam ao Senhor com temor e alegrem-se nele com temor, sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, são os que nele se refugiam. O que isso significa, queridos? O pai se ira, mas ele olha para o filho. O filho clama pela misericórdia do pai, mas se o filho também é ofendido, ele se ira num instante. Isso deve causar temor no meio do seu coração. Pecamos sim, não é verdade? Mas quando nós pecamos, não contamos apenas com a intercessão de Jesus, não devemos apenas depender da intercessão de Jesus, devemos criar em nós uma consistência de afastamento do pecado, porque na hora que o Filho também se irá contra o nosso pecado, não há quem possa interceder por nós. Entendemos isso? Entendemos isso? Que essa experiência que aconteceu lá em Paris sirva para mim e para você como uma experiência didática, para aprendermos sobre isso. E não se espantem se a partir de agora nós comecemos a ver movimentos catastróficos de Deus naquela nação. Amém? Fechando parênteses. Queridos, Deus apresenta para Moisés a sua misericórdia no meio da sua justiça. Deus se levanta para trazer justiça sobre o povo, mas tem misericórdia daqueles que não se envolveram com aquela bagunça. E além disso, nós vemos que Deus chama para a sua intimidade aqueles que são fiéis. Deus fala para Moisés: olha, Moisés, fica aqui atrás, eu vou destruir todo mundo. Ou seja,
A frente de Deus é ira, é justiça, é fogo. Mas aqui, ó, na guarda de Deus, quem está? Moisés, aquele que estava íntimo dele. Deus poupou, Ele separou. Não, você é justo, você está fora da minha ira. Mas eles todos lá vão sofrer as consequências do seu próprio pecado. Isso é a maior representação do que será o dia do Senhor. Quando o Filho se irá contra esse mundo e vier julgar a terra, é isso que vai acontecer. Primeiro Ele vai chamar os fiéis. Primeiro Ele vai chamar aqueles que temem ao Senhor, aqueles que viveram na presença de Deus. Primeiro Ele vai recolher os que são fiéis, vai colocar por trás dele: olha, vocês vão ficar em paz, vocês vão ficar guardados aqui, enquanto eu vou lá e vou trazer justiça sobre a terra. Aleluia! Em que lugar nós queremos estar, queridos? Queremos estar na posição de Moisés, ou queremos estar frente a frente com a ira do justo Deus? Eu não quero estar frente a frente com a ira de Deus, não quero mesmo. Mas para não estarmos frente a frente com a ira de Deus, é necessário compreendermos que a intimidade é para aqueles que são fiéis. Amém? Estamos entendendo isso? Intimidade é para aqueles que são fiéis. Amém. Nós vemos então, queridos, no versículo 12, que Moisés está buscando algo do Senhor. Sim ou não? Sim. Ele começa a falar com Deus: olha, Senhor, me permite conhecer o teu caminho, para que eu te conheça melhor e continue a confiar, que eu continue contando com o teu favor. O que Moisés de fato está perguntando aqui? Será que ele está realmente sendo literal aqui? O que vocês acham que Moisés realmente está querendo de Deus aqui? Não é difícil nós entendermos. Considerem comigo, queridos, que Moisés acaba de ver um movimento de revolta contra Deus. Moisés acaba de ver a justiça de Deus. Moisés entra em conflito consigo mesmo. Ora, Deus nos tirou do Egito. Deus tem nos conduzido por esse deserto. Mas esse povo não está nem aí para a presença de Deus. E Deus agora quer consumir esse povo. Qual é o plano? Para onde nós estamos indo aqui? Será que todos nós vamos morrer nesse deserto? Esse povo é de coração duro. Esse povo não está nem aí para Deus. Esse povo não quer saber do Senhor. E eu estou no meio desse povo. Qual é o plano, Senhor? Eu vou morrer aqui junto com esse povo. Qual é o plano? Muitas vezes na nossa vida nós nos contamos nesse mesmo conflito de Moisés. Nos sentimos perdidos. Nos sentimos apavorados. Senhor, qual é o teu plano na minha vida? Eu sei que o Senhor me escolheu. Eu sei que o Senhor me resgatou do pecado. Eu sei que o Senhor me resgatou das trevas. Eu sei. Mas Senhor, qual é o teu plano? Porque tudo que eu vejo não condiz com a tua promessa. Naquele momento, o que Moisés via adiante de si não batia, não condizia com a promessa de Deus. Deus prometeu: olha, eu vou tirar vocês do Egito e vou levar para uma terra que é rica, uma terra que emana leite e mel. Lá vocês serão os donos da terra, e vocês vão entrar em casas que vocês não construíram, vão tomar posse de vinhas e vinhedos que vocês não plantaram, vão desfrutar de bois que vocês não cultivaram. Essa é a promessa de Deus para o seu povo. Mas Moisés olha para aquela realidade e vê: Senhor, está tudo diferente. As coisas não estão batendo, Senhor, eu preciso saber qual é o teu plano. Quem de nós já não se viu numa situação dessa alguma vez na vida? Senhor, qual é o teu plano? Eu não estou entendendo nada. Qual é o teu plano? E Moisés estava falando exatamente isso ao Senhor. Senhor, qual é o teu plano? Naquele momento Moisés estava face a face com Deus. O capítulo 33 diz que Moisés tinha uma tenda que ficava afastada das outras tendas, ficava na entrada do acampamento, que todas as vezes que Moisés queria falar com Deus, ele entrava nessa tenda,
e uma nuvem se colocava sobre a tenda, ou seja, a presença de Deus era manifesta naquela tenda, e Deus falava com Moisés ali, face a face. Moisés estava na presença de Deus, Deus estava presente ali com Moisés. Mas Moisés estava onde? Moisés estava na tenda com Deus. Será? Onde estava Moisés quando Deus estava ali com ele? Vamos entender uma coisa, queridos. Deus é Deus presente. Deus não é Deus de passado. Deus não é Deus de futuro. Muito embora Ele cure o nosso passado, muito embora Ele garanta o nosso futuro, Deus é Deus de tempo presente. Acho que você não entendeu. Deus é Deus de tempo presente. Sim ou não? Sim. Será que você pode glorificar o Senhor por isso? Deus é Deus de tempo presente. O que está escrito no Salmo 46? O que está escrito no versículo 1 do Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem, não é no futuro, não é no passado. Deus, socorro presente na angústia. Isaías capítulo 7, versículo 14, assim como Mateus capítulo 1, 23, vão nos dizer que o Senhor é Deus Emanuel. O que significa Deus Emanuel? Deus conosco. Deus conosco não significa Deus que vai estar conosco, ou Deus que foi um dia conosco. Deus conosco no tempo presente. Mateus 28, capítulo 20, versículo 20, o que o Senhor Jesus nos diz? Eu estarei com vocês todos os dias. O que é todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos? Presente. Tempo presente. Salmo 145, versículos 18 e 19. Rapidamente eu quero ler esse texto com vocês. No Salmo 145, versículos 18 e 19, a palavra de Deus vai nos dizer, vai nos corroborar ainda essa verdade. Vejam, o Senhor está perto dos que o invocam. Sim, de todos que o invocam com sinceridade. Ele concede os desejos dos que o temem e ouve os seus clamores e os livra. O Senhor está perto. Proximidade indica o quê? Proximidade indica o quê? Presença. É uma verdade. Deus é Deus de tempo presente. Então, se tivesse um endereço onde nós pudéssemos encontrar Deus, que endereço seria esse? Presente. Deus está presente. Deus é Deus presente. Deus é presente aqui, agora. Deus está aqui. Oh, aracalamaxeralamaca. Aleluia. Glória a Deus. Deus é Deus presente. Ele está aqui, agora. Amém. Glória a Deus. O que você faria se você soubesse? Se Deus pudesse se materializar agora e você ouvisse face a face, o que você faria? Deus está aqui, presente nessa hora, nesse instante, nesse momento. Deus é Deus de tempo presente. Se nós queremos encontrar Deus, precisamos estar na tenda do encontro, que se chama o presente. Por que muitas vezes não encontramos Deus? Porque enquanto Deus está presente, nós estamos ausentes. Quer um exemplo muito prático disso? Fácil nós entendermos. Quantas vezes nós estamos numa conversa e de repente a gente pega o celular. Não, estou te ouvindo, pode falar que eu estou te ouvindo. A gente aqui no celular. Não, pode falar que eu estou te ouvindo. A gente aqui mexendo no celular. E a pessoa está falando, e a gente aqui no celular. Não, é isso mesmo. A gente está ali, naquele momento, naquela conversa. O corpo pode estar,
mas a mente e o coração estão distantes. Muitas vezes, queridos, nós fazemos a mesma coisa com Deus. Deus está falando, mas onde eu estou? Deus é presente, mas onde eu estou? Nós estamos aqui, Deus está aqui, e onde nós estamos nesse instante? Nós podemos estar aqui reunidos, falando, recebendo a palavra de Deus, mas a mente está longe, a mente está no amanhã, a mente está em quem não veio, em quem ficou, e na minha preocupação, a mente está no meu sentimento, no jeito que eu vim, a mente está numa expectativa. Onde nós estamos quando Deus está presente? Essa é a pergunta que me arrebentou nessa madrugada. Onde nós estamos quando Deus está presente? Queridos, o que nós precisamos entender é o que nós precisamos não é buscar a Deus. Não precisamos buscar a presença de Deus. Nossa pergunta é: onde nós estamos quando Deus está presente? Nossa pergunta é essa, não é isso? Então a resposta seria fácil: é só buscar a face de Deus, é só buscar a Deus. Mas se Deus já está no presente, o que mais eu preciso buscar? Se Deus está presente, eu não preciso mais da presença de Deus em mim. O que eu preciso na realidade é estar mais consciente da presença de Deus. Se Deus está no tempo presente, eu preciso, na verdade, o quê? Estar mais consciente da presença de Deus. É, não é verdade, Jim? Eu preciso estar consciente de que Deus é presente. Certo? Eu não preciso simplesmente, Senhor, eu quero mais a Tua presença. Quantas vezes eu mesmo orei isso? Senhor, eu quero mais a Tua presença em mim, eu quero mais a Tua... Mas a presença de Deus não é algo que é derramado no conta-gota. A presença de Deus é a presença de uma pessoa. Ou eu estou aqui, ou eu não estou. É ou não é verdade? Não tem como, 50% do Everton vai para a celebração hoje. Não existe isso. Ou eu estou ou não estou. A presença de Deus é a mesma forma, ou Ele está ou Ele não está. E se Ele está, e eu sei que Ele está, o que eu preciso não é mais da presença dEle, eu preciso estar mais consciente de que Ele verdadeiramente está. Mas, queridos, quando nós olhamos para o Salmo 139, nós sabemos que essa consciência, ela pode tanto nos alegrar, como nos apavorar. Salmo 139, Davi escreve assim: ó Senhor, Tu examinas meu coração, conhece tudo a meu respeito. O Senhor sabe quando eu me sento, sabe quando eu levanto, mesmo de longe conhece meus pensamentos. O Senhor me vê quando eu viajo, quando eu descanso. O Senhor sabe tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, o Senhor sabe o que eu vou dizer. O Senhor vai adiante de mim, o Senhor me segue, o Senhor põe a Tua mão sobre mim. E esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. O que significa isso? Davi, ao mesmo tempo que se alegra, ele se apavora. Porque se Deus está presente comigo o tempo todo, muitas vezes eu não estou presente com Deus o tempo inteiro. Muitas vezes eu sei que Deus está presente comigo, mas meu coração, a minha alma estão longe do Senhor. Eu estou fazendo coisas que desagradam a Deus na cara do próprio Deus. Por isso, ele diz isso, esse conhecimento é maravilhoso demais, é grande demais. Se eu tomar as asas do amanhecer e subir para o outro lado do oceano, mesmo ali a Tua mão me guiará, a Tua força me sustentará. Eu poderia impedir a escuridão que me escondesse, a luz ao meu redor se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de Ti. Para Ti a noite é tão clara como o dia, escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. O que Davi está dizendo aqui?
Percebam que a partir do versículo 9, ele está tomando figuras de linguagem de afastamento. Se eu tomar as asas do amanhecer e habitar do outro lado do oceano, olha ele querendo colocar distância, mas ele diz que lá o Senhor também está. Se ele pedir que a escuridão o esconder, ele também não consegue. Ou seja, por mais que eu queira, Senhor, vira o rosto aí porque eu quero pecar, vira o rosto aqui porque eu quero fazer o que te desagrada, vira o rosto um pouquinho aí porque eu quero fazer o que é a minha vontade, eu não consigo, porque o Senhor é Deus presente. Por isso não adianta, Senhor, eu fiz tal coisa por causa disso, daquilo lá. Não, Deus está presente, Ele viu quando eu fiz, Ele viu qual foi a minha motivação, Ele sabe o meu pensamento antes mesmo que eu o construa. Foi Ele quem nos formou quando nós éramos matéria sem forma e vazia. Essa verdade, ela pode tanto me alegrar quanto me apavorar. E aí, se hoje, nesse instante, Deus chegasse e falasse para você: olha, Everton, estou aqui eu e você, vamos fazer um retrospecto aqui, vamos fazer uma retrospectiva só desse dia, só hoje, não precisa nem ser a semana, vamos só fazer hoje. Você sabia que eu estava presente quando você fez isso, quando você fez aquilo outro? Será que isso alegraria o meu coração ou me apavoraria? A presença de Deus constante em nossa vida precisa estar constantemente também martelando a nossa própria consciência. Amém? Estamos entendendo isso? Estamos entendendo? Estou entendendo bem, de verdade. A presença de Deus é de fato o que controla a nossa consciência. Ter consciência da presença de Deus é o que vai regular a minha própria consciência. O que eu preciso não é mais da presença de Deus, eu preciso estar mais consciente da presença de Deus na minha vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, se nós entendemos isso, será que a nossa tenda hoje é uma tenda de encontro ou uma tenda de desencontro com Deus? Porque se nós sabemos que Deus está no tempo presente, se nós sabemos que Deus está nesse tempo presente, onde eu estou quando Deus está presente? Existem dois lugares que nós visitamos quando nós não estamos presentes, não é? Talvez alguém de vocês aqui esteja neste momento distante. Talvez estejamos aqui de corpo presente, mas a mente está distante. Muito se fala, né, das mulheres. Aqui eu não estou atacando ninguém não, viu? Muito se fala das mulheres. Não, mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Mulher consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas essa é a vontade de Deus. Porque quando Deus está presente, eu não quero fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Se Deus está presente, é eu e Ele. Se Deus está presente, a minha atenção é dEle, a minha vida é dEle, o meu pensamento é dEle, a minha concentração é dEle, o meu foco é dEle. Todas as outras coisas nos são acrescentadas, porque o foco está no Senhor. Queridos, precisamos entender que quando Deus está presente, muitas vezes tem dois lugares que nós fugimos. E o primeiro deles é esse aí, passado. Eita, passado, hein? Muitas vezes nós vemos pessoas vivendo no passado, aprisionadas pelo seu próprio passado. Estão aqui de corpo presente, caminham de corpo presente, mas vivem a sua vida no passado. E o que está no passado? Vejam, amargura. No passado, nós encontramos amargura. O que é amargura? É um rancor, ficou pequeno, né? Mas é um rancor que domina o coração. Isso é amargura. Rancor que domina o coração. A pessoa que é amargurada, rancorosa, uma pessoa alegre, uma pessoa bem-humorada, bem disposta,
Não, a pessoa que derrama em cima de todo mundo a sua própria amargura. Por quê? É o que domina o coração. Mesmo na presença de Deus, a pessoa não consegue se alegrar. Por quê? O que está dentro do seu coração é a amargura. Em João capítulo 5, nós vemos um bom exemplo disso. O Senhor, Jesus, está à frente de um paralítico no tanque de Siloé. Ele diz: você quer ser curado? E esse homem diz: ah, Senhor, querer eu até queria, né? Mas, pô, ninguém me ajuda quando vem aqui, ninguém me oferece a mão quando as águas são ejeitadas aqui no tanque, ninguém me ajuda para me jogar lá, sempre tem um que vai na minha frente. Olha o homem rancoroso, a cura em pessoa estava na frente dele, não conseguia ver por causa do rancor no seu coração. Pessoas rancorosas não reconhecem a presença de Deus. Pessoas rancorosas estão distantes de Deus, porque o coração é dominado pela amargura. O que mais tem no passado? Pesar. O que é o pesar? O que é uma pessoa pesarosa? Uma pessoa que tem uma tristeza no seu coração, e uma tristeza que acaba contaminando o presente. A pessoa simplesmente não consegue desfrutar. Está tudo bem na vida da pessoa, mas ela é uma pessoa pesarosa, ela não consegue desfrutar. Deus está abençoando, Deus está suprindo, Deus está fazendo ela crescer, mas ela simplesmente está tão triste em seu coração que ela não reconhece isso. Deus está presente, mas ela está aprisionada a uma tristeza do passado. Mas o que? Vergonha. No passado nós encontramos vergonha. Quem de nós aqui muitas vezes se sentiu envergonhado pelo passado, por coisas que nós fizemos no passado? Não é? E o que é vergonha? O que é ser dominado pela vergonha? Sabe o que é ser dominado pela vergonha? Vergonha nada mais é do que um auto-ódio. Auto-ódio promovido por quem? Por mim mesmo. Eu não me perdoo por ter feito aquilo. Eu não me perdoo de ter admitido aquilo. Eu não me perdoo por causa disso, daquilo ou outro. E esse auto-ódio, essa vergonha, me faz ficar sempre atrasado em relação ao presente. Se Jesus não considera o meu passado, por que eu vou continuar me odiando? Eu preciso me perdoar, porque se Jesus já me perdoou, se o sangue de Cristo já me justificou, por que eu vou continuar aprisionado lá atrás? E o que mais tem no passado? Remorso. E o remorso é doído, sabe por quê? Porque é um sofrimento silencioso. O remorso é algo que nós já aprendemos. Remorso é diferente de arrependimento, é ou não é? Remorso é diferente de arrependimento. O arrependimento cura e transforma. O remorso aprisiona e machuca. Porque você sabe o que deveria ser feito. Você sabe o que deveria ser feito para corrigir. Você sabe que precisa de arrependimento. Mas você não quer abrir mão de alguma coisa que te impede de fato se arrepender. Então você vive em remorso, sofrendo silenciosamente. Sabe por quê? Porque o motivo do nosso remorso não pode ser divulgado, porque traz vergonha, porque traz pesar, porque pode trazer rancor. Aquilo pelo que nós nos tornamos ficamos com remorso, não pode ser divulgado, porque vai trazer vergonha para nós. Então nós sofremos silenciosamente até que de fato nosso coração seja liberto pelo arrependimento. Mas para eu me arrepender, eu não vou me arrepender, eu não me arrependi. Arrependimento é algo no tempo presente. Estamos entendendo isso? E por fim, qual é a última mazela do passado? Culpa. Sabe o que é culpa? Responsabilidade mal direcionada. Muitas vezes responsabilidade terceirizada, não é? Eu sinto uma culpa dentro de mim, por quê? Porque lá atrás fulano fez isso comigo. Ué,
Se o fulano fez, a culpa é dele, não é minha. Mas eu carrego comigo porque muitas vezes, talvez a culpa não tenha sido do fulano. Talvez a culpa tenha sido eu reagi mal ao que o fulano fez. A culpa, muitas vezes, nos aprisiona nisso. No passado, nós ficamos aprisionados nisso. Mas não apenas no passado. Tem pessoas que vivem aonde? No futuro, estão sempre projetando coisas, né? O passado é um conjunto de eventos que nós não conseguimos alterar. O que é o futuro? São ensaios sobre coisas que nem aconteceram ainda. Ficamos projetando coisas que nem aconteceram ainda. E o que a gente encontra no futuro? Preocupação, sim ou não? O que mais? Natural, né? Não é? Ficamos preocupados, vivemos preocupados. O que é uma pessoa que vive preocupada com alguma coisa? Ela está no presente ou ela está no futuro? Está no futuro. E essa preocupação gera o quê? Ansiedade. O que a palavra de Deus nos diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Basta a cada dia o seu. Mais uma vez, o que Deus está falando para a gente? Devemos viver aonde? Oh, meu Deus, parece que os textos estão todos se relacionando hoje, né? Maravilhosamente, né? Mas essa é a palavra de Deus. Além disso, o que tem no futuro? Ih, Everton, agora eu não entendi. Negação do futuro, como é que é isso? Muitas vezes, por causa de um passado ruim, por causa de sementes ruins colocadas no passado, nós sabemos o que está diante de nós. Sabemos que as consequências vêm. E nós vivemos negando essas consequências. Não mereço isso não. Isso não vai acontecer comigo não. Mas a gente sabe. Em vez de se arrepender e buscar a graça de Deus para suportar as consequências, a gente vive negando essas consequências. Olha a sociedade que nós vivemos hoje. A sociedade prega o quê? Uma libertinagem sexual sem limites, não é verdade? Vemos crianças de 12, 13 anos de idade se prostituindo, entrando em relações sexuais à torta e à direito. Qual é a consequência disso? Eu digo, gravidez, sim ou não? Essa é a mais lógica. Mas feridas emocionais, rejeição, insegurança, depressão, não é? Por que hoje está todo mundo parece que tem alguma doença mental? Por causa disso. Estão fazendo algo que é distante do propósito de Deus. E por causa disso, quando as consequências vêm, eles vivem em negação. Essa campanha que nós vivemos pelo aborto não passa disso. Pessoas que vivem no futuro e em negação. Vocês conseguem ver como as consequências são terríveis? O que mais tem no futuro? Fingimento. Pessoas que vivem no futuro sempre estão fingindo, sempre se mascaram, né? Se mostrando uma coisa que elas queriam ser, mas não são. Então elas fingem, elas representam. Pessoas que vivem no futuro. O futuro também nos traz um senso de obrigação. Ou seja, pessoas que vivem no futuro, considerando sempre o que está no futuro, elas pensam que eu não tenho escolha, eu tenho que fazer isso. Eu não tenho escolha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que seguir esse caminho. Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que me responder, eu tenho que me validar, eu tenho que me justificar, eu tenho que reagir, eu tenho. Nós não somos obrigados. Se Cristo é quem nos justifica, quem sou eu para me justificar? Não tenho obrigação. Mas porque eu vivo no futuro, eu me sinto obrigado. Ou mais, pessoas que vivem no futuro têm uma tendência de controle. E esse talvez seja o mais terrível. Porque se a nossa vida significa dependência de Deus, entregar o controle da nossa vida ao Senhor, como se eu vivo no futuro, eu vou poder no tempo presente, Senhor, faça a tua vontade. Quer mais um exemplo do que é a vida no presente? Que Deus está no presente, como Jesus nos ensina a orar no Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha está em que tempo? Verbal, presente do indicativo, não é?
venha o teu reino, seja feita, o Senhor, não é o Senhor fará, não é? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tempo presente. Mas se eu vivo no futuro, eu quero o controle das coisas. Porque eu vivo ansioso, eu vivo projetando coisas, ensaiando as coisas que estão no futuro. Não é? Eu vivo então em sofrimento por causa disso. Sim ou não? Sim. Mas esse dá um choque tremendo de realidade em nós. Sabe por quê? Porque enquanto a mente vai embora, enquanto minhas emoções vão embora, o meu corpo fica, sim ou não? Então vejam aqui comigo, o que é, vamos considerar aqui, vocês concordam comigo que muitas vezes nós sofremos por causa das nossas emoções? Sim ou não? Sim. Né? Emoção é uma coisa que nos afeta quando? No presente, certo? Emoção é algo no presente, não é? Então me afeta no presente. Se a emoção me afeta no presente, quer dizer que a emoção está ligada ao presente. Muito bem, nem sempre. A emoção muitas vezes está conectada ao passado. Nós vimos ali, né, uma série de situações, a emoção pode estar ligada ao futuro. Mas o que de fato é emoção? Vamos entender o que é emoção? Eu gosto do inglês. O que é inglês? O que é emoção em inglês? É emotion. Se nós separarmos a palavra, é emotion. E que significa, podemos entender que é energia e motion, em movimento. O que é emoção de fato? É energia em movimento. Quando nós ficamos em emoção, alguma emoção desperta dentro de nós, não é nada além de energia em movimento. Porque existem reações químicas que acontecem no nosso cérebro, que despertam, vão atuar em alguns órgãos específicos do nosso corpo, liberando uma energia. Essa energia pode ser na forma de calor, essa energia pode ser na forma de lágrimas, essa energia pode ser na forma de suor, essa energia pode ser na forma de riso. Essa energia pode ter, às vezes, na forma não muito legal, né? A gente tem que ir no banheiro às vezes, né? Não é? Não é? Mas não nada mais é do que energia em movimento. Eu já mostrei aqui para vocês no quadro, quando nós ficamos com raiva, a química da raiva dura 90 segundos. A reação química que desperta a raiva é 90 segundos. Acabou esses 90 segundos, o neurotransmissor que desperta a raiva, ele é consumido, ele é degradado, não tem mais. Acabou. Mas eu que continuo, então já vira o passado, não é mais questão do presente. Então o que eu preciso entender sobre as minhas próprias emoções? As minhas emoções precisam ser descarregadas de uma maneira saudável, sim ou não? Eu preciso aprender a descarregar as minhas emoções. Eu não posso conter minhas emoções ou aglutinar as minhas emoções. Se eu estou sofrendo com emoções, se eu tenho emoções fortes, eu preciso dar um direcionamento para essa energia em movimento. Se ela ficar retida, ela vai acumular, vai estourar uma hora. Mas se eu descarregar do jeito certo, está tudo bem, é ou não é verdade? Será que a palavra de Deus nos diz alguma coisa sobre isso? 1 Pedro capítulo 5, talvez? Antes, sujeitem-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo certo Ele vai te exaltar. Muitas vezes nossas emoções são por causa disso. A gente não vê uma exaltação que nós necessitávamos. Sofrimento. É isso, o versículo 6, o versículo 7 ainda nos diz assim, que devemos depositar, lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Qual é o lugar certo para descarregarmos a nossa emoção? Na presença de Deus. Então, quando eu começo a ficar emocionado, eu não tenho que ligar para alguém, eu não tenho que correr para alguém, eu tenho que lembrar que Deus é presente. E diante dele eu descarrego as minhas emoções, e assim eu sou curado. Eu não fico preso no passado, essas emoções não me aprisionam.
ao futuro, eu descarrego as emoções da presença de Deus e sou curado. Eu desfruto da presença de Deus. Amém? Entendemos isso? Entendemos isso? Está claro isso? Eu preciso repetir? Se for pedir, eu não me pode repetir isso 1000 vezes. O meu compromisso aqui é que você saia daqui hoje entendendo isso. As nossas emoções devem ser descarregadas na presença de Deus. Se a emoção me afeta no tempo presente, eu vou resolver ela no presente. Eu não vou permitir que uma coisa do passado continue me arrastando, como se fosse uma bola de ferro aprisionada ao meu pé, que eu não consigo andar para frente. Semelhantemente, o que é o futuro? Por que nós falamos tanto de futuro? Porque nós pensamos no futuro, não é verdade? E o que é o pensamento? O que é um pensamento? Pensamento é só uma forma com que a nossa mente processa, considera alguma coisa. Mas como eu falei, um pensamento, ele leva de 0 a no máximo 3 milissegundos. Então é um segundo dividido por 1000 pedaços. Imagina que um segundo fosse um bolo. Divide esse bolo por 1000 pedaços. Independentemente do tamanho do bolo, você acha que esse pedaço ia ser grande ou ia ser pequeno? Pequeno. Então o nosso pensamento, na nossa mente, né, é uma sinapse elétrica que acontece entre 0 até 3 milissegundos no máximo. Então pensem, queridos, se o pensamento é rápido, por que eu fico sempre abastecendo ele, vivendo ansioso por ele? Quer um exemplo disso? Posso usar o Kaique como exemplo? Um dia o Kaique vai crescer, certo? Um dia a Larissa vai receber um e-mail dizendo assim, ó: querida mãe, encaminhamos aqui a proposta das fotos de formatura do seu filho, não é? E aí ela vai olhar ali, ó, quando ela lê aquela expressão foto de formatura, automaticamente o que vai? Meu Deus, quanto tempo passou rápido. Eu lembro quando esse menino ficava lá correndo, todo mundo olhando para ele na congregação, né? O Elvis ficava doido porque ele roubava o pão dos outros, né? Eu ficava lá olhando, tentando ele fazer ele ficar quieto. Ele viveu isso, viveu aquilo outro, mas agora ele está se formando, ele vai fazer a faculdade, como é que ele vai trabalhar? Como é que está o mercado de trabalho? Meu Deus, será que ele está pronto? Eu acho que ele não é maduro o suficiente. Rapidamente a gente deu um salto do passado para o futuro, e essas coisas todas estão enfervescendo dentro do teu coração, ao mesmo tempo que o passado, né, a tua mente e o coração foram para o passado, eles deram um salto enorme para o futuro. E o corpo? O corpo está no mesmo lugar, sentado na cadeira diante do computador. Sabe por que nós sofremos? Porque esse choque é grande demais. Nossa mente, nossas emoções, elas viajam de um lado para o outro, percorrem distâncias enormes, só que o nosso corpo continua no mesmo lugar. Ao mesmo tempo que a nossa mente e nosso coração viajam longe, a gente continua no mesmo lugar. Então quando a gente volta à consciência, quando a gente volta para o presente, o choque é enorme. Aí você começa a sofrer por antecipação. Você começa a sofrer porque, poxa, eu devia ter desfrutado mais disso, aquilo outro. Poxa, meu filho já está se formando, meu filho já vai viver a vida dele, eu não fiz isso, eu queria ter feito aquilo outro. Meu filho vai para a faculdade, que é uma cova de leões, eu não acho que ele está pronto, eu não acho que ele tem fé suficiente, eu acho que eu devia ter feito. Tudo enfervescendo e o corpo está no mesmo lugar. Então por que sofrer? Por causa das emoções, que é só uma energia que precisa ser descarregada no lugar certo. Por que sofrer por causa de um pensamento que dura de 1 a 3 milissegundos? Por quê? Onde o meu corpo está? 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 Não está no presente? Então eu preciso trazer a minha mente e o meu coração, o meu pensamento, trazer minhas emoções para onde? No presente. Porque onde está quem está no presente? Deus.
Eu posso fazer essa viagem enorme do passado para o futuro, mas quando eu volto para o presente, eu digo: Senhor, eu não quero viver nada disso sem a tua presença. Eu não posso considerar viver um instante desses distante da tua presença. É ou não é verdade? Queridos, então, no fim das contas, o que nós todos queremos? O que Moisés estava buscando naquele dia? Né? O que Moisés buscava naquele dia? Senhor, eu tenho a tua promessa, eu sei que o Senhor vai cumprir, mas tudo que eu olho ao meu redor, eu tenho meus pensamentos em relação ao futuro que me apavoram. Eu tenho a carga do meu passado que também me apavora. Sabe o que eu quero, Senhor? Sabe o que eu realmente quero? Eu só quero paz. É isso que Moisés está falando: Senhor, eu quero paz para seguir o teu caminho, eu só quero paz. Mas a paz, ela não está no futuro. A paz, ela também não está no passado. Só tem um lugar onde eu realmente encontro paz. Que lugar é esse? Deus ensina para Moisés. Olha o que ele diz no versículo 14. O Senhor respondeu: eu vou acompanhar você pessoalmente, lhe darei. O que Deus está falando aqui para Moisés em entre linhas? A minha presença te traz paz. Aleluia! É ou não é verdade? Quer paz? Você está precisando de paz? Entra na minha presença. Não viva no passado, não corra para o futuro. Viva o presente, porque a tenda do encontro está aqui. Eu estou aqui, você está se ausentando. Por quê? Quer paz? Esteja com Deus no presente. Não é isso que o Senhor está falando aqui para Moisés? Eu vou com você. É a minha presença que vai com você. E por isso você terá paz. Eu entendi o que você está pedindo, Moisés. Você está com um turbilhão de coisa na tua cabeça. Você está ansioso, você está preocupado. Você está tudo ao mesmo tempo. Então faz o seguinte: saiba que eu vou com você. A minha presença é suficiente para você ter paz. E sobretudo, queridos, eu quero perguntar mais uma vez, e aqui a gente já vai encerrar: onde nós estamos? Será que a tenda do encontro é realmente uma tenda de encontro? Ou nós vamos continuar nos desencontrando com Deus por causa dos nossos pensamentos sobre o futuro, ou das nossas angústias relacionadas ao passado, nossas emoções que vêm do passado? O que está escrito em Filipenses 4? Filipenses 4, 6 e 7, a palavra de Deus nos diz isso, não é? Filipenses, quero ler esse texto para você. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a palavra de Deus nos diz assim: não andem ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as suas solicitações declaradas aonde? Na presença de Deus, por meio da oração, súplicas e ações de graças. Você não precisa ficar ansioso. Você tem demandas, você tem problemas, você está com dificuldade, entregue ao Senhor as suas dificuldades. Deposite no presente. No presente. E sabe qual vai ser a consequência disso? A paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento. Ou seja, a paz de Deus que é maior do que as nossas emoções relacionadas ao passado. A paz de Deus que é maior do que os nossos pensamentos sobre o futuro. Essa paz guardará o nosso coração e o nosso pensamento em Cristo Jesus. Aleluia! Essa paz guardará o meu e o seu coração. Então, no fim das contas, queridos, o que eu e você precisamos entender nessa tarde é que quando Deus e eu somos presentes, a paz é um presente de Deus. Não é verdade? Quando eu e Deus estamos presentes na tenda do encontro, quando Deus está aqui, eu também estou aqui com Ele, de espírito, alma e corpo.
Quando eu e Deus estamos aqui juntos de fato, nesse tempo presente, quando eu não estou aprisionado ao passado, quando eu não estou ansioso ao futuro, quando eu estou na presença de Deus, na casa de Deus, focado no Senhor e não pensando, meu Deus, estou com fome, estou querendo comer. Não! Quando eu e Deus estamos juntos, a paz de Deus é o meu presente. Aleluia! E eu quero então, queridos, para a gente encerrar, abrir a cortina dessa nossa tenda do encontro hoje. Amém? Seja bem-vindo. Essa é a tenda do encontro nessa tarde. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. O que se passa em seu coração agora? O que está acontecendo no seu coração nesse exato momento? Qual é a sua emoção nesse momento? Você esteja grato, você esteja alegre, feliz porque recebeu a mensagem, não é? O que se passa na sua mente agora? Onde está a sua mente? Será que sua mente está vazia, simplesmente recebendo o Senhor? Ou você está aqui já pensando, meu Deus, amanhã eu preciso praticar isso? Não é amanhã, é agora. Se não está acontecendo agora, não está acontecendo. Amém? Estamos entendendo isso? Se não está acontecendo agora, não está acontecendo. Ah, Everton, mas amanhã não sei o que. O amanhã pertence a Deus. Eu não tenho que me preocupar com o amanhã. Eu tenho que me preocupar com o agora. Porque se a presença de Deus não está comigo agora, não estará amanhã. Amanhã é amanhã. Hoje é hoje. Deus está no presente. E Ele está nos convocando para estar com Ele no presente. Amém? E o que está passando no seu corpo agora? Ah, eu estou aqui sentado já tem 2 horas que o Everton não para de falar, já está me doendo aqui tudo aqui, né? O que está se passando no seu coração, na sua mente e no seu corpo agora? Isso é tudo que importa. Se Deus está no presente, o que está no meu coração, na minha mente e no meu corpo agora, é isso que é relevante. As outras coisas nos serão acrescentadas. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então no momento que eu começar a ficar enfervecido pelas emoções, ou assombrado pelos meus próprios pensamentos em relação ao futuro, eu devo me lembrar, onde eu estou? O que está passando no meu coração agora? O que se passa na minha mente agora? Como é que o meu corpo está agora? No meu coração eu tenho gratidão a Deus, não é? Na minha mente eu tenho plenitude de pensamento, não é? Eu tenho paz na minha mente. No meu corpo eu estou aqui saudável, de pé, graças a Deus, tenho força, não é? Tenho força. Então quais são os motivos? Vou sofrer ou vou ser grato a Deus? Eu vou ser grato a Deus porque agora, nesse momento, no tempo presente, Deus está comigo, me fortalecendo nas minhas emoções, curando as minhas emoções, me dando paz nos meus pensamentos, trazendo força, vigor e saúde para o meu corpo. Então eu vou simplesmente adorar o meu Deus. O amanhã é amanhã. Para eu desfrutar tudo isso, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Vejam bem o que diz a palavra do Senhor: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos que tudo que nós realmente necessitamos é ter a consciência da presença de Deus. Quando nós temos consciência da presença de Deus, ainda que nós queiramos pecar, eu não vou, porque eu sei que Deus está exatamente aqui. E isso me leva a uma vida de santidade. E porque eu estou vivendo em santidade, a consequência da vida de santidade é a paz. Porque se o meu espírito é regido por Deus, se o meu
espírito está em paz com Deus, minhas emoções também vão estar em paz com Deus, o meu corpo também é renovado por Deus. Amém? Todo mundo diz, né? Alma sã, corpo são, não é? A verdade é Espírito Santo, corpo em paz. Amém, queridos? Glória a Deus por essa palavra, amém? Eu quero, em nome de Jesus, nessa tarde, orar por você. Você entrou na tenda do encontro nessa tarde. Talvez você tenha entrado na tenda do encontro distante. Talvez você tenha entrado na tenda do encontro longe, preocupado com isso, preocupado com aquilo outro, ansioso por causa daquilo outro. Mas o Senhor, por meio da sua palavra, te trouxe à tenda do encontro, sim ou não? E o que você vai fazer na tenda do encontro? Como está o seu coração agora? Como está a sua mente agora? Como está o seu corpo agora? Se é isso que você tem, então simplesmente adore o Senhor. Amém? Desfrute desse presente que é a presença de Deus. Amém? Que o Espírito de Deus nos trouxe, nos reuniu nessa tarde para nos ensinar a desfrutar da presença de Deus no presente. Everton, mas amanhã quando eu sair daqui eu tenho... Não se preocupe, viva o presente. A presença de Deus não está no futuro, está aqui no presente. E no presente as nossas demandas são resolvidas pelo Todo-Poderoso Deus. Amém? Essa é a paz que supera todo entendimento. A paz que é maior do que as nossas preocupações do futuro, maior do que as nossas emoções do passado. A paz de Deus está no tempo presente. Onde você está agora? Glória a Deus. Amém? Vamos então permanecer nessa tenda, amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa hora. Sinceramente, queridos, eu entendo hoje que tudo que a gente realmente precisa saber, que nós temos um Deus que zela por nós, saber que esse Deus nos ama, saber que nós estamos largados sozinhos nesse mundo. Deus me ama no tempo presente, Ele faz o seu amor ser sentido por nós. Amém? Eu quero orar por você nessa hora, em nome de Jesus. Pai, Pai, eu não sei, Senhor, nem como te agradecer. Mas, Senhor, eu só posso apresentar ao Senhor nessa hora o meu coração, que é grato ao Senhor pela tua palavra. Quero te apresentar a minha mente, Senhor, que está em paz e focada no Senhor, porque, Senhor, quando o Senhor está presente, tudo o que importa é o Senhor. Eu quero te apresentar nessa hora o meu corpo, que é revigorado pelo Senhor. Eu estou com força, estou saudável por causa do Senhor. E por isso, Senhor, na tua presença, no tempo presente, eu quero simplesmente te adorar. Porque o Senhor é Deus Emanuel, Deus conosco, Deus presente, que nos enche de alegria, paz e justiça. Senhor, muito obrigado, Senhor, por ter restaurado a nossa consciência. E, Senhor, que nos correr dos dias, nós estejamos sempre nos lembrando que o Senhor é Deus presente. Que ainda, Senhor, que as circunstâncias venham contra nós, venhamos nos lembrar que o Senhor é Deus presente. Não vamos nos preocupar com o futuro, não vamos nos frustrar com o passado, vamos apenas, ó Deus, nos concentrar que a tua presença é
constante conosco, Senhor, no tempo presente. Ajuda-nos apenas, Senhor, a viver em santidade, para que jamais, ó Deus, venhamos perder a conexão com o presente, Senhor, da Tua presença. Mas, ó Deus, que todos os dias nós possamos celebrar ao Senhor, porque o Senhor é Deus presente e a Tua presença é o nosso descanso. Muito obrigado, Pai. E que essa verdade console os corações que estão aflitos, traga paz aos corações amargurados, cure os corações que estão feridos, traga paz aos corações ansiosos, e que em nome de Jesus, a partir deste momento, possamos simplesmente desfrutar do presente que nós recebemos do Senhor, que é a Tua presença. É em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, você que nos acompanhou pelo Facebook. Lembre-se da tua tenda do encontro, e que na tenda do encontro você e Deus estejam presentes. Amém? Que em nome de Jesus, viva nessa paz. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.